E aí, turma, tudo bem? Eu sou o professor Cardton e nós vamos falar um pouco sobre permutações, tudo bem? É um assunto que vocês já estão vendo, é, então vai ser mais uma revisão, né? Mais para você lembrar e aprender mesmo o que vocês já viram aí. Então, bora lá. Permutações. Ter em mãos uma sequência ordenada qualquer com um número n de elementos distintos. Qualquer outra sequência formada pelos mesmos n elementos reordenados é chamada de permutação. Essa definição aí às vezes parece meio complexa, mas aqui mais à frente, quando formos ver os exemplos, vai ficar mais claro para a gente. Permutações aqui, por exemplo, com os algoritmos 1, 2 e 3, podemos formar diversos números com os mesmos três algoritmos. Por exemplo, podemos ter aqui 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1 e 3, 2, 1. Assim, né, a gente pode ver como nós podemos formar diversos números apenas com esses três, né, algoritmos. Apenas com 1, 2, 3 nós formamos algumas sequências. E é exatamente isso, né, que seria a permutação, a gente poder formar sequências através de poucos números ou até mesmo letras, como vamos ver em alguns exemplos lá na frente. A quantidade de arranjo que pode ser determinada por meio da fórmula, né? ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Tudo bem? O número de elementos, que é N, sobre o número de elementos menos possibilidades. Então aqui a gente observa que no exemplo anterior a gente tem P, né, que é P igual a 3, que são números de elementos, e a quantidade de vezes que eu posso repeti-los seria igual a 3, que é P, tudo bem? Assim a gente tem que N, que é 3 fatorial, sobre N, que seria 3, menos o P, que é 3 fatorial, que dá o resultado 6, certo? N fatorial é igual a 6, e 3 menos 3 daria 1. Só que sabemos que, pela definição, 1 fatorial, ou melhor, 0 fatorial é igual a 1. Então ficaria 6 sobre 1, nesse caso 6. O arranjo simples de n elementos tomados n a n é chamado permutação simples. Nós escrevemos de P de n é igual a n fatorial. Uma fórmula até mais simples, né? Mais reduzida. Fica mais tranquilo de resolver. As permutações simples de n
elementos distintos diferem entre si apenas pela ordem dos elementos. Ou seja, aqui as permutações simples de elementos distintos diferem entre si apenas pela ordem, certo? Continuará sendo os mesmos elementos. Naquele caso que a gente usou 1, 2, 3, seriam os mesmos elementos. Continua sendo 1, 2 e 3. Porém, a única coisa que vai mudar será a ordem dos elementos. Aqui nós temos o exemplo 1. Permutando as letras da palavra amor, nós temos, vamos usar, né, P de n fatorial. P de n é igual a n fatorial. Então, amor são 4 letras, né? Uma palavra, 4 letras. Então, P de n fatorial, que é igual a 24. Assim nós vemos que nós podemos formar aqui, né? São 24 possibilidades de escrever a palavra amor. Claro, não vamos escrever a palavra amor, mas reorganizando, né, essa palavra, podemos ter 24 possibilidades de fazer essa escrita. Tudo bem? E é isso, pessoal. Continuem aí com o professor Janderley. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Janderley Alisson e eu vou estar dando continuidade ao conteúdo de permutações. Então, a partir de agora, a gente vai estar falando sobre o que? Permutações com elementos repetidos. Que são o que, professor? Pela definição, a gente vai ter o seguinte: permutações com repetição são aquelas em que dos n elementos que constituem as sequências, pelo menos um par de elementos é repetido. Então, como é que a gente vai observar isso na prática? Um exemplo, é claro. Então, dadas as letras A, M, A e R, quais são as permutações possíveis? Para facilitar a visualização dessa situação em que há letras repetidas, vamos verificar uma das letras que está em repetição, que no caso é a letra A, usando uma cor diferente. Então a gente separou ali, a gente tem as 4 letras que foram nos dadas, A, M, A e R, e a gente fez a distinção da letra que está em repetição, que no caso é a letra A, e ela se encontra em uma cor diferente, que é o vermelho. Feito isso, com esse procedimento, a gente considera aí que os elementos eles passam a ser distintos. Então, o problema ele vai se reduzir ao caso anterior de permutações simples. Vocês viram anteriormente lá com o professor Carter. Então, desse modo, a gente vai ter o que? Uma permutação simples, P de 4, que é igual a 4 fatorial. Isso nos dará aí 24 anagramas. A gente observa aqui a lista dos 24 anagramas possíveis que podem ser combinados com essas 4 letras: A, M, A e R. Legal? Então, se a gente fosse lembrar que na verdade os dois As são idênticos, a gente vai notar que alguns anagramas eles podem ser agrupados em pares, que na verdade são anagramas repetidos, e fica claro isso, né? Que no nosso primeiro caso, esse anagrama que foi formado, AAMR,
é idêntico ao segundo, A, M e R. A única distinção que há entre eles é a da letra A, que foi separada lá com uma cor diferente. E a gente observa que isso segue nas seguintes sequências de anagramas. Todos os pares que estão formados são idênticos, e a única distinção que há entre eles é a distinção da letra A com uma cor diferente. Então, quando a gente agrupa aí os anagramas de 2 a 2, fica visível que apenas metade dos anagramas é único. Então, a gente deve dividir essa quantidade encontrada por 2, e isso nos dará a quantidade de anagramas repetidos, né? Os anagramas únicos. E isso ocorre porque, ao diferenciar uma das letras a sequência AA e AA, a gente vai considerar ela aí como distintas. Com essa ideia, a gente parte para a ideia do que seria como calcular essas permutações que tem essa característica de repetição, e a gente vai querer pegar só a parte dos elementos que estão distintos. Então, por uma permutação com N elementos, os quais R são iguais entre si, o número de permutações será um P de N em E é igual a N fatorial sobre R fatorial. Aí, no caso, se houver N elementos na permutação com grupos de R1, R2, R3 até o Rn, então o número de permutações distintas será o P de N em R igual a N fatorial sobre R1 fatorial, R2 fatorial, R3 fatorial e N fatorial. Então, esse R é o número de repetições que ocorrem no problema dado. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos calcular o número de anagramas da palavra batata, número de anagramas distintos da palavra batata. Então, nós consideramos a quantidade de letras, que são 6, e observa o seguinte. A gente observa que há a repetição de 3 letras A e 2 letras T. Então, o número de permutações será dado por P de NR é igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é o número de repetições da letra A, multiplicado por 2 fatorial, que é o número de repetições da letra T. Nós vamos ali desmembrar esse 6 fatorial para fazer a simplificação. Então, no caso, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial, que é o que a gente vai utilizar como elemento para simplificar. E ali nós já desmembramos o 2 fatorial. Então, nós simplificamos 3 fatorial com 3 fatorial. A multiplicação 6 vezes 4 vezes 5 é igual a 120. A multiplicação 2 vezes 1 é igual a 2. Então, essa permutação aí nos dará o que? 120 sobre 2, que é igual a 60. Então, logo, o número de permutações que nós encontramos da palavra batata, permutações essas distintas, é de 60. Ok? Então, isso é aí o conteúdo sobre permutações com elementos repetidos. Um pouco da ideia de como trabalhar com essa ideia, de quando há uma permutação e nela nós temos alguns elementos que se repetem. Ok? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham todos compreendido o vídeo e nós vamos seguir aí preparando mais conteúdos, mais conteúdo sobre esse assunto.
Beleza? Tchau, tchau.